A história real que deu origem ao chamado, o terror que veio do poço, a história que você vai ouvir agora, não é apenas a inspiração de um filme famoso. Ela nasce do medo real, da humilhação pública, do ódio reprimido e da crença de que algumas emoções não desaparecem com a morte. Coloque seus fones de ouvido, apague as luzes e prepare-se, porque a origem de O Chamado é mais perturbadora do que a ficção deixou transparecer. No Japão, existe uma crença antiga de que certas mortes não encerram uma existência. Quando uma pessoa morre tomada por dor extrema, injustiça ou ódio profundo, seu espírito não segue adiante. Ele permanece preso, transformado em algo que não é mais humano. Esses espíritos são conhecidos como Onri, entidades vingativas, capazes de amaldiçoar lugares, pessoas e até objetos. Foi a partir dessa crença que nasceu uma das histórias mais assustadoras da cultura moderna. No início do século XX, o Japão vivia um momento delicado. O país tentava equilibrar tradição e ciência, espiritualidade e racionalidade. Foi nesse cenário que surgiu uma mulher chamada Shizuku Mifune. Diferente de tudo o que se conhecia na época, Shizuku afirmava possuir habilidades psíquicas reais. Ela dizia ser capaz de enxergar além do mundo físico, de perceber pensamentos, imagens e acontecimentos distantes. Durante algum tempo, Shizuku não foi tratada como uma farsa. Pelo contrário, cientistas, pesquisadores e estudiosos se interessaram por suas habilidades. Experimentos públicos começaram a ser realizados. Salas cheias de observadores acompanhavam testes de telepatia e clarividência. Para muitos, Shizuku representava a prova de que o mundo espiritual existia, mas a admiração rapidamente se transformou em desconfiança. Em um desses experimentos, algo deu errado. Shizuku falhou em demonstrar suas habilidades da forma esperada. A imprensa, que antes a exaltava, passou a atacá-la. Manchetes a chamavam de mentirosa, farsante, desequilibrada. Sua imagem foi destruída publicamente. Pessoas que antes a reverenciavam agora riam dela. A pressão psicológica foi devastadora. Isolada, desacreditada e humilhada diante de todo o país, Shizuku entrou em profundo sofrimento. Pouco tempo depois ela tirou a própria vida. Oficialmente, sua história terminou ali, mas culturalmente, algo muito mais sombrio começou a crescer. No imaginário japonês, a ideia de uma mulher sensível, rejeitada, com poderes além da compreensão humana, que morre carregando ódio e tristeza, era a receita perfeita para o nascimento de uma maldição. Décadas depois, o escritor Koji Suzuki mergulhou nessas histórias esquecidas. Ele estudou casos reais, lendas antigas e o medo moderno da tecnologia. O resultado foi o livro Ring, que daria origem ao filme conhecido no mundo inteiro como O Chamado. Mas Sadako Yamamura não é apenas uma personagem fictícia. Ela é a personificação de vários medos reais. Assim como Shizuku Sadako é filha de uma mulher com habilidades psíquicas. Desde jovem, Sadako demonstra ser diferente. Sensível demais, silenciosa demais, observadora demais. Pessoas ao seu redor sentem desconforto em sua presença, como se algo invisível estivesse sempre à espreita. Sadako cresce sendo rejeitada, temida e incompreendida. Em algumas versões da história, ela sofre abusos, perseguições e violência psicológica, até que seu destino é selado de forma brutal. Ela é jogada viva em um poço. O poço não é um detalhe qualquer. No folclore japonês, poços são considerados portais, lugares onde o mundo dos vivos e dos mortos se tocam. Existem registros históricos reais de pessoas assassinadas e abandonadas nesses locais, condenadas a morrer lentamente, no escuro, em silêncio absoluto. Sadako não morre imediatamente. Ela permanece dias presa no fundo do poço, ferida, desesperada, com fome, com medo e, acima de tudo, com ódio. Segundo a crença dos Onri, esse sofrimento extremo impregna o espírito. A morte não traz descanso, traz transformação. O rancor se torna uma força ativa, capaz de distorcer a realidade. E é aqui que a história se torna ainda mais perturbadora. Koji Suzuki misturou essa lenda ancestral com o medo moderno. A tecnologia, nos anos 80 e 90, fitas VHS estavam em todos os lares. Era comum ouvir histórias sobre mensagens subliminares, gravações estranhas e imagens que causavam mal-estar. A ideia de que algo pudesse passar pela tela da televisão não parecia absurda. Pelo contrário, era plausível demais. Assim nasceu a fita amaldiçoada. Quem a assiste recebe uma ligação. Uma voz fria anuncia: 7 dias. Após esse período, a morte acontece. Não importa onde a pessoa esteja.
Não importa se acredita ou não, a maldição encontra seu alvo. Mas o detalhe mais assustador é o significado disso. A fita não mata por si só. Ela é um meio, um veículo. Assim como o poço foi o receptáculo do ódio de Sadako, a fita se torna o recipiente moderno da maldição. O rancor atravessa a tecnologia, como se o espírito tivesse aprendido a usar o mundo dos vivos contra eles mesmos. O medo não está no susto, está na inevitabilidade. Sadako não corre atrás de suas vítimas. Ela não grita, ela não ameaça. Ela apenas vem, lentamente, de forma antinatural, com o rosto oculto pelos cabelos. Como nas antigas representações do Zonri, cada movimento parece errado, como se o corpo não obedecesse mais às leis da vida. Essa imagem não foi criada por acaso. Relatos folclóricos japoneses descrevem espíritos vingativos, exatamente assim. Mulheres de cabelos longos, roupas claras, aparência distorcida, surgindo silenciosamente antes da tragédia. O cinema apenas deu forma visual a algo que já existia há séculos no imaginário coletivo. O mais inquietante é perceber que o chamado não depende de crença. A vítima não precisa acreditar no sobrenatural. Basta assistir, basta consumir, basta olhar. Isso transforma a história em uma crítica sombria à própria curiosidade humana, o desejo de ver, de saber, de experimentar o proibido. Assim como Shizuko foi exposta ao olhar público até ser destruída, Sadako se manifesta através do ato de ser observada. Ver é condenar-se, e talvez esse seja o verdadeiro terror por trás da história. Não se trata apenas de um espírito vingativo, trata-se da consequência da crueldade humana, da humilhação pública, da rejeição social, do medo do diferente. O monstro não nasce pronto, ele é criado. A maldição de Sadako é no fundo um eco, um reflexo da dor que ninguém quis ouvir enquanto ainda havia tempo. E é por isso que essa história atravessou culturas, países e gerações. Porque ela não fala apenas de fantasmas. Ela fala de culpa, de negligência, de coisas que enterramos, esperando que desapareçam, mas que um dia encontram uma forma de voltar. Talvez não através de uma fita VHS, talvez não saindo de uma televisão, mas sempre encontrando um meio. Porque algumas histórias, assim como alguns espíritos, se recusam a permanecer no fundo do poço. E agora que você conhece a origem real por trás de O Chamado, a pergunta que fica é simples. Se uma fita dessas existisse de verdade, você teria coragem de assistir? Se você gosta de histórias reais, que desafiam a linha entre o mundo dos vivos e o sobrenatural, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sino para não perder nenhum novo relato. Aqui, o terror não vem da ficção, ele nasce da realidade. Boa noite. E cuidado com o que você assiste.